Muito bem, pessoal, continuando então com o estudo especial do esmalte, dentina e polpa, que já foram vistos. Nós vamos falar agora sobre o cemento. O cemento, que é um tecido osteoide revestindo toda a raiz do dente, que é um local onde estão presas as fibras periodontais, ou seja, as fibras do ligamento periodontal, também chamada por alguns de fibras de Sharpe. Então, o cemento é uma camada que recobre as raízes dos dentes. Nós estamos vendo aqui nessa figura o cemento revestindo aqui a raiz do dente. Ele é semelhante ao esmalte, mas é menos duro. O cemento ele ajuda na estabilidade radicular. Então ele faz parte de um periodonto chamado periodonto de inserção ou sustentação, porque ele fixa o dente no interior do alvéolo. O cemento ele vai dar estabilidade radicular, aderindo-se às fibras que ancoram o dente ao osso alveolar. Então, se a gente observar aqui essa figura, esse esquema, nós estamos vendo aqui as raízes implantadas no seu respectivo alvéolo, e aqui nós temos as fibras periodontais que partem aqui do osso alveolar em direção ao cemento. Então, o que o cemento faz? Então, ele fixa essas fibras, fazendo com que o dente fique fixado no seu alvéolo. Então, esta é a função do cemento. Então, além de ele proteger a raiz, ele serve para fixar as fibras periodontais. Fique fixado no seu alvéolo. O cemento ele é um tecido conjuntivo mineralizado que recobre a dentina radicular. Então veja aqui a dentina radicular e o cemento recobrindo então esta dentina, tendo como principal função a inserção das fibras do ligamento periodontal, como já foi dito anteriormente. Então, esse ligamento periodontal ligado então ou inserido à raiz do dente. O cemento ele se assemelha a um tecido ósseo e em sua constituição possuindo células muito similares àquelas presentes no tecido ósseo, que são os osteoblastos e os osteócitos. O cemento, veja aqui, ele tem uma coloração branco-amarelada. Então, esta coloração branco-amarelada é comum a todos os dentes. Então, os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares, todas as raízes dos dentes, elas se apresentam com uma coloração amarelada devido ao cemento. E esta coloração é igual para todo o grupo de dentes. Como é que se classifica o cemento? O cemento ele pode ser acelular e celular. O que vem a ser o cemento acelular? É um cemento primário. Então, esse cemento primário ele se forma em conjunção à formação da raiz e da erupção dental. Então, nós estamos vendo aqui o cemento acelular. Veja que essa figura foi feito um recorte aqui e aqui está em grande aumento. Então, nós temos esta região que corresponde aqui à dentina radicular
Aqui eu tenho o segmento acelular, e entre o segmento acelular e a dentina eu tenho aqui uma camada granulosa de tomes. Aqui a mesma coisa, o segmento acelular, vejo aqui esse segmento. Muito bem, então nós temos o segmento acelular e o segmento celular. Então o segmento celular, chamado de segmento secundário, ele se forma após o dente entrar em oclusão. Então logo que o dente entra em oclusão, ele se forma. E em resposta às demandas funcionais, entretanto, áreas com segmento acelular ou celular podem se alternar na superfície da raiz. Então veja aqui o segmento celular, aqui a mesma coisa, segmento celular. O segmento celular, ele vai se formando sobre o segmento primário, que é o segmento acelular. Isto no período funcional do dente. Então, quando o dente está entrando em função. Algumas dessas células são incorporadas ao sementoide, que subconsequentemente se mineraliza para formar o chamado segmento. Assim, essas células aprisionadas no segmento são denominadas de sementócitos. E o segmento celular é apenas encontrado na área intraalveolar. Os sementócitos se comunicam entre si através de uma rede de processos citoplasmáticos que correm por meio de canalículos no segmento, ocorrendo então o mesmo processo para a comunicação entre os sementócitos e os chamados sementoblastos. A presença de sementócitos transportam nutrientes para o segmento e contribuem para a manutenção da vitalidade deste tecido mineralizado. A porção das fibras inseridas no segmento, da raiz e do osso alveolar são as chamadas fibras de Sharpey, que são as fibras periodontais ou as fibras do ligamento periodontal, como nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui nesta figura nós temos aqui um dente, um canino inserido aqui no seu alvéolo. Veja aqui que em volta eu tenho o segmento revestindo a raiz. Aqui eu tenho um conjunto de fibras periodontais que estão unidas ao segmento e ao osso alveolar. Então nós temos o chamado periodonto de inserção, que vem a ser o osso alveolar, as fibras periodontais e aqui o segmento. São elementos que fixam o dente no interior do seu alvéolo. Então nós temos aqui em cima, aqui na região cervical, próximo ao colo do dente, as chamadas fibras da crista alveolar. Então elas levam essa denominação por estarem junto aqui com a crista alveolar. Mais aqui abaixo nós temos aqui essas fibras que estão dispostas horizontalmente, que são as fibras horizontais. À medida que elas vão encaminhando para o ápice do dente, para a região apical, essas fibras que antes eram horizontais, elas vão se tornando cada vez mais oblíquas.
Então elas recebem a denominação de fibras oblíquas. E quando essas fibras oblíquas elas ficam aqui próxima à região do terço apical, elas ficam totalmente verticalizadas, chamadas então de fibras apicais. Então nós temos aqui o conjunto de fibras da crista alveolar, as fibras horizontais, fibras oblíquas e aqui as fibras apicais. Qual seria então, além da função de fixação dos dentes, qual seria uma outra função dessas fibras? Vocês imaginem se eu tenho aqui, durante a mastigação, uma força de cima para baixo. Então, se esse dente aqui ele sofre uma pressão para baixo, o que essas fibras vão fazer? Elas vão amortecer esse dente. As fibras apicais vão evitar que o dente toque aqui o fundo do alvéolo. Então essas fibras, elas se esticam, porque o dente ele tem a tendência de intruir, e depois ele retorna à sua posição normal. Essas fibras, elas têm memória. E isso é importante. De ordem prática, nós temos casos em ortodontia cujo dente está numa posição ectópica, fora da posição normal dele. Quando o profissional coloca esse dente em posição, ele tem que tomar o cuidado para colocar uma contenção nesse dente, prender esses dentes ou esse dente nos seus vizinhos, para evitar que esse dente retorne, ou seja, ele tem uma reincidiva e retorne ao seu local de origem. Por quê? Porque as fibras têm memória. Então nós temos aí as fibras do ligamento periodontal. Nesta radiografia periapical, nós estamos vendo aqui os pré-molares, o primeiro e o segundo molar inferior, onde nós temos aqui esta linha escura, radiolúcida, em volta aqui da raiz. Então, esta linha radiolúcida, em volta aqui da raiz, é o espaço periodontal. Então, nesse espaço é que estão localizadas essas fibras periodontais. Então, esta articulação do dente no seu alvéolo é um tipo de articulação fibrosa, que é chamada de gonfose. Nós temos aqui a crista óssea alveolar. Então aqui as cristas ósseas alveolares e aqui o osso alveolar. Na realidade, anatomicamente, essas cristas elas apresentam aqui uma projeção, ela tem uma ponta. Então aqui já houve um certo desgaste, uma reabsorção destas cristas, por algum motivo que pode ser falta de higienização, pode ser uma pressão exercida muito grande nesta região, onde ocorreu aí uma inflamação, a gengiva ela fica demasiada e se inflama, se retrair, com isso expondo essas cristas alveolares, ocorrendo então a reabsorção desta crista. Vejam que aqui já existe uma bolsa periodontal. Então essa bolsa ela vai aumentando a ponto do dente apresentar uma mobilidade. Muito bem, então nós falamos então algumas noções sobre o cemento, que é o tecido osteoide
que reveste a raiz do dente, que tem a função de fixar as fibras periodontais e também de proteção da raiz do dente. É um elemento de coloração branco amarelada comum a todos os dentes.